Olá, eu sou Elisa do canal Elisa Knits e neste vídeo eu vou te mostrar como ler e interpretar gráficos de tricô, em inglês Knitting Charts. E prepare aí o seu chá ou o seu café e se acomode porque o vídeo é longo, beleza? Pois é, este tópico é realmente infinito. Não é possível esgotá-lo num vídeo. Há muitos subtópicos dentro deste assunto. Mas se você não tem noção nenhuma de como ler um gráfico de tricô, este vídeo já vai te abrir muitas janelas. Eu preparei este vídeo em forma de apresentação, mas eu acho que você vai gostar. Então assista e mais pra frente eu vou executar um gráfico de ponto trançado e um de ponto rendado com vocês para ilustrar, tá certo? Então vamos começar. Cada quadradinho do gráfico representa um ponto. E dentro desses quadradinhos há os símbolos que estão te dizendo o que você deve fazer naquele ponto. Mas nós vamos falar sobre os símbolos um pouco mais à frente. As carreiras, que são as fileiras horizontais, são numeradas de baixo para cima. E as colunas, que são as fileiras verticais, são numeradas da esquerda para a direita. Há gráficos que não apresentam os números das carreiras e ou das colunas. Beleza, basta você contar simplesmente quantos quadradinhos tem ali. A maioria dos gráficos apresenta legenda e instruções, mas não se intimide com os que não apresentam. Com a prática, você interpretará os gráficos num relance e eu vou te mostrar mais à frente como interpretar um gráfico, mesmo sem instruções ou com instruções em uma língua que você não faça ideia de qual seja. Os pontos em meia para a frente do trabalho e os pontos em tricô para o avesso do trabalho podem ser representados como um quadradinho em branco. Ou seja, não trata-se de um quadradinho vazio. Mesmo em branco, há uma instrução contida ali. Trata-se dos pontos básicos do tricô, que serão muito repetidos ali naquela padronagem. Então, um quadradinho vazio continua sendo um ponto. Agora, quando o quadradinho está vazio, digamos, não há um símbolo nele, porém ele está colorido de cinza, geralmente trata-se de um ponto inexistente. E essa ideia de imaginar um ponto que não existe é meio curiosa, né? Mas eu vou também te mostrar mais à frente, num gráfico de tricô triangular, como de um chale, por exemplo, como é que isso funciona. A leitura do gráfico no tricô plano é feita de baixo para cima. As carreiras ímpares devem ser lidas da direita para a esquerda, que geralmente é a frente do trabalho, e as carreiras pares, que geralmente são o avesso do trabalho, devem ser lidas da esquerda para a direita, assim, fazendo esse vai e vem. No tricô circular, a leitura também é feita de baixo para cima. Porém, como você está sempre tecendo do mesmo lado do trabalho, e geralmente é à frente, todas as carreiras devem ser lidas da direita para a esquerda. Não tem o vai e volta como no tricô plano. Há gráficos que não apresentam as carreiras pares. E neste caso, se você se deparar com um gráfico assim, onde apenas as carreiras ímpares estiverem representadas, quer dizer que são apenas as carreiras da frente do trabalho. E o avesso, que foi oculto no gráfico, as carreiras pares, é todo o tecido como os pontos se apresentam. Simples assim, sem mistério. Alguns gráficos apresentam uma área com um contorno em destaque. Esta área representa as repetições. São os pontos delimitados nesta área que serão repetidos quantas vezes forem necessários para a quantidade de pontos do seu projeto. Também vou te mostrar mais à frente na prática, fica tranquilo. Quanto aos símbolos, eles podem variar. Não há uma norma internacional para símbolos usados no tricô, embora haja símbolos padronizados muito convencionais. Então há pontos lindos que encontramos por aí pela internet e tá lá o gráfico. Mas os símbolos usados ali são completamente diferentes do que você está acostumado. Ou você não sabe que raios aquele símbolo quer dizer. Não tem problema, repito, se você interpretar o gráfico, você vai conseguir reproduzi-lo, pode acreditar. Só para exemplificar aqui, o ponto tricô pode ser representado por um tracinho horizontal ou por uma bolinha. Para fazer um ponto torcido, aquele que você tece pegando pela alcinha de trás, pode ser esse lacinho e pode ser esse tracinho vertical cortado com um tracinho diagonal. Como podem ser outros também. Diminuições são muitos tipos de símbolos. Mas você vai pegar a ideia. Dá uma olhada aí nos símbolos para diminuições simples à esquerda e à direita. Entende a ideia de que são dois pontos virando um, direcionando para o lado que a diminuição deve ficar? Pois é. E os pontos cruzados que produzem as queridinhas tranças de todos os formatos e para todas as direções também são representados por símbolos que variam muito, mas a ideia está lá. São linhas cruzando uma por cima da outra, e você vai observar quantos pontos são e quais estão na frente e quais estão atrás. E por aí vai. Repito, são exemplos, mas há uma infinidade de símbolos usados em gráficos produzidos.
na América do Norte, na Europa, Escandinávia, China, leste europeu. Enfim, não importa. Não se intimide com eles, você irá dominá-los com o tempo. E para facilitar a nossa vida, eu criei uma lista com os símbolos mais usados. E eu vou deixar o link do PDF disponível aqui embaixo na caixa de informações do vídeo. E para visualizar ou baixar para consultar quando você quiser, é só clicar lá no link. E fiz também uma outra lista com as abreviações mais usadas em inglês. E coloquei a tradução para português do lado. Eu acho que pode ser bem útil. Você pode clicar, são links seguros, não vão te redirecionar para nenhum outro site. É um acesso direto e gratuito à lista que eu mesma fiz. Então, dá uma olhada lá e me diz se você gostou, se ficaram boas, se você já usou, se são úteis. Legal? Beleza. Agora vamos falar sobre a quantidade necessária de pontos para executar o gráfico. Se não houver instruções dizendo o número de pontos necessários para executar o gráfico, você vai calcular da seguinte forma, é muito simples. Se o gráfico tiver a área de repetição em destaque, você vai contar quantos pontos tem ali na primeira carreira. Olha este exemplo, há 10 pontos ali na primeira carreira. Então anote que serão múltiplos de 10. Somados, agora conte os pontos que estão na área fora do destaque de repetição. Ali, 6 mais 7, igual a 13 pontos. Concluindo, a quantidade de pontos necessária para executar este gráfico abaixo é igual a múltiplos de 10 mais 13. Por exemplo, 20 mais 13, 33, 30 mais 13, 43, 40 mais 13, 53, e por aí vai. Vamos ver um outro exemplo onde não há muitos pontos fora da área de repetição. Então, há 10 pontos na área de repetição e 1 ponto fora. Concluindo, você vai precisar de múltiplos de 10 mais 1, certo? 21, 31, 41, 51, 61... Os gráficos de tranças geralmente não apresentam uma área de repetição, porque eles mostram exatamente a trança, e você varia os pontos que for colocar entre elas. Às vezes você quer apenas uma trança e em volta da trança tudo em ponto tricô, ou você vai fazer outras tranças iguais, uma do lado da outra, ou tranças diferentes uma do lado da outra. Então vai depender do seu projeto. No gráfico de tranças é simples, basta você contar quantos pontos tem ali na primeira carreira, e essa é a quantidade de pontos necessária para você fazer aquela trança especificamente. Neste exemplo aí, tem 15 pontos. Então, você precisa de 15 pontos para fazer uma trança como essa. Agora, uma trança com 20 pontos, tá certo? E é isso. Agora, vamos entender este gráfico. São necessários 12 pontos para fazer essa trança. Há ali as instruções, mas eu vou te mostrar como você interpretaria este gráfico caso não tivesse as instruções. Está ali informado que a primeira carreira é o avesso do trabalho e deve ser tecida em tricô. Portanto, a segunda carreira em meia e a terceira carreira em tricô. Chegamos então na quarta carreira, que é onde os pontos serão cruzados pela primeira vez. E veja que o mesmo símbolo aparece novamente nas carreiras à frente. Veja que neste cruzamento de pontos são usados 6 pontos. E note que o símbolo é simétrico. Então podemos concluir que serão cruzados 3 pontos sobre 3. Observe que a linha que está ligada aos 3 primeiros pontos é uma linha interrompida. Veja. E quando a linha está interrompida, significa que os pontos representados por aquela linha ficam reservados para trás. Agora veja que os próximos 3 pontos estão ligados a essas duas linhas sem interrupção, ou seja, são os pontos que serão tecidos à frente. Os símbolos de pontos cruzados seguem esta lógica. Assim, vamos reservar os primeiros 3 pontos para trás do trabalho, e tecer os próximos 3. E agora tecemos os pontos que estavam reservados na agulha auxiliar. Agora, vamos ver como são cruzados os próximos 6 pontos. Os 3 primeiros pontos estão com as linhas contínuas, não há interrupção. Olha ali, e os 3 pontos seguintes estão na direção da linha interrompida, ou seja, os 3 primeiros pontos serão reservados à frente. Aí você tece os próximos 3 pontos
e então tece os pontos que estão reservados na agulha auxiliar. As 3 próximas carreiras são tecidas quando é frente do trabalho em meia e quando é avesso do trabalho em tricô. Então vamos agora à 8ª carreira, que é igual à 4ª carreira. Veja o símbolo ligado aos 3 primeiros pontos. É a linha interrompida. Então, os 3 primeiros pontos são reservados para trás. E aí, você tece os próximos 3. E agora, então, teça os 3 pontos que estão na agulha auxiliar. O próximo cruzamento são os 3 primeiros pontos reservados à frente, teça os próximos 3, e agora teça os 3 pontos que estão na agulha auxiliar. A 9ª carreira é toda tecida em tricô, a 10ª carreira toda em meia e a 11ª carreira toda em tricô. Vamos agora então à 12ª carreira. Você vai fazer o primeiro cruzamento de pontos, jogando os 3 primeiros pontos, reservando os 3 primeiros pontos à frente do trabalho e tecendo os próximos 3. Agora então, teça os pontos que estão reservados na agulha auxiliar. Os próximos 6 pontos são cruzados da seguinte forma: os 3 primeiros são reservados para trás do trabalho, e aí você então tece os próximos 3. E agora então você tece os 3 pontos que estão reservados na agulha auxiliar. A 13ª carreira é toda em tricô, a 14ª toda em meia, a 15ª toda em tricô. A 16ª carreira é exatamente igual à 12ª. Então, reserve os 3 primeiros pontos à frente do trabalho, teça os próximos 3. Teça os 3 pontos que estavam reservados. Agora, os próximos 6 pontos são cruzados da seguinte forma: reserve os 3 primeiros atrás do trabalho, teça os próximos 3, e agora teça os 3 que estavam reservados na agulha auxiliar. Tá feito! Concluída a trança deste gráfico. Aí na minha amostra eu já fiz 2 vezes, né? Então tem 32 carreiras feitas aí. E eu fiz as laterais com 6 pontos em tricô para cada lado. E as bordas em I-cord. E o resultado vai ficando assim. É uma trança bonita, né? Acho linda.
Agora vamos ver sobre gráficos de contraste de cores. Gráficos de contraste de cores são muito simples, muito mais simples do que parecem, porque todos os pontos da frente do trabalho são tecidos em meia e do avesso são tecidos em tricô. E se for em tricô circular, então, melhor ainda, é tudo tecido em meia. O que produz os desenhos desse tipo de trabalho é exatamente o contraste entre as cores. Então a questão aí é mais se você sabe trabalhar a junção dos fios. Em inglês, há duas técnicas muito conhecidas de se trabalhar com contraste de cores, que são chamadas Fair Isle Knitting, que produz essas padronagens lindas, normalmente associado ao tricô do norte europeu e da Escandinávia. E a outra técnica chama Intarsia Knitting, que cria estes desenhos como arte abstrata e também desenhos bem definidos, formatos de animais, de florzinhas de coração e... Agora eu vou te mostrar como você pode converter um gráfico para instruções por escrito. Vamos ver como exemplo este gráfico de contraste de cores. E o que podemos observar? As colunas não estão numeradas. Todas as carreiras estão representadas, ímpares e pares, ou seja, frente e avesso. Não há símbolos dizendo o que fazer nos pontos. Portanto, os pontos da frente são tecidos em meia e os pontos do avesso em tricô. A área de repetição está destacada por uma linha preta discreta. A quantidade necessária de pontos para fazer esse gráfico é igual a múltiplos de 14 mais 7 pontos. São usadas 3 cores diferentes de fio: amarelo, verde e vermelho. E aí, como poderia ser a receita deste ponto para o tricô plano, considerando apenas a área de repetição, como eu fiz aí na minha amostrinha. E assim para o tricô circular. E eu fiz essa amostrinha aí só para você ver como ficaria o resultado. Esse assunto é um bom assunto para um outro vídeo, né? Agora eu vou te mostrar um gráfico de tricô triangular, como é o caso de muitos modelos de chales, mas se aplica para qualquer tricô triangular. Alguns gráficos triangulares não apresentam todos os pontos. Eles apresentam, digamos, a metade do trabalho, porque a outra metade é exatamente um espelho. Então há um ponto central, digamos que seja um ponto meia, e você repete os pontos que estão no gráfico depois do ponto central. Você vai espelhando o trabalho. Mas eu vou te mostrar um outro modelo de gráfico de chale triangular, um modelo mais completo. Geralmente ele vem em seções, não é um gráfico só. Esse aí do exemplo, note que ele tem uma primeira parte até a carreira 20 e uma segunda parte que vai da carreira 21 em diante. Note que há carreiras pares e ímpares, ou seja, ele mostra a frente e o avesso do trabalho. Note também que há muitas laçadas e pouquíssimas diminuições. Nesta primeira parte, sequer há diminuições, ou seja, há muitos aumentos. E é isso que vai construindo o formato triangular bem acentuado do chale. Veja que na primeira carreira tem 3 pontos e 2 laçadas. Você pode concluir então que o trabalho é iniciado com 3 pontos na agulha. Na primeira carreira você tece um meia, uma laçada, um meia, uma laçada e um meia. Na segunda carreira você já tem 5 pontos. Na terceira carreira você faz 4 laçadas. E aí na quarta carreira você já tem 9 pontos, e assim sucessivamente. Então é por isso que tem ali os pontos inexistentes. Na verdade é respeitando o formato triangular do gráfico, mostrando que ali naquela posição da receita, aqueles pontos ainda não existem, porém existirão pontos naquela direção nas carreiras futuras. O mesmo ocorre quando é um trabalho com diminuições, porém no formato ao contrário, onde há os pontos nas primeiras carreiras e eles vão sendo diminuídos, ou seja, vão se tornando inexistentes no gráfico. Cada subtópico deste vídeo gera um monte de outros vídeos, né? Pois é. Então, veja aí, este gráfico que eu acabei de mostrar em 2 sessões, ele é deste chale aí. Ele é um gráfico para executar este chale da foto. E veja onde ele mostra onde começa. Start here. É onde começa a peça, é onde estão os 3 primeiros pontos. E quando a gente vê o gráfico, a gente tem a impressão de que o triângulo será construído a partir do vértice, né? Ali da pontinha. Mas não é. Ele é construído, o chale, o projeto, é construído a partir do meio da base do triângulo. E ele vai sendo construindo assim, desse jeito, como 2 triângulos divididos ao meio. 2 triângulos espelhados, tá vendo? Eu vou te mostrar aqui, eu comecei a fazer esse gráfico para te mostrar essa pequena amostrinha aqui, eu fiz só algumas carreiras e para você observar, olha aqui tá o fio inicial, aqui estão os 3 primeiros pontos e aqui, ó, a metade e a outra metade, certo? Então são 2 triângulos espelhados que vão formando um grande triângulo. Interessante, né? Então eu acho
que deu para ter uma visão de como essa peça é construída, de como ela é representada no gráfico. A gente tem uma impressão quando a gente visualiza o gráfico, mas conforme você começa a desenvolver a peça, você vê que ela é construída de forma oposta. Como eu disse, não dá para esgotar o assunto, mas dá para ter uma ideia inicial, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre gráfico de pontos rendados. Não tem mistério, é um gráfico simples, fácil de ser lido. E qual é a característica principal para você saber que trata-se de um ponto rendado apenas analisando o gráfico, sem qualquer instrução? É a quantidade de laçadas e diminuições. Porque é exatamente essa combinação de laçadas e diminuições que cria os vazados, a renda no tricô. Então, observe esse gráfico aí do exemplo. O gráfico mostra apenas as carreiras ímpares, ou seja, a frente do trabalho. Então você conclui que o avesso é todo feito em tricô. Há pontos de borda. O gráfico mostra onde está a repetição. Observe aí. Há muitas laçadas, mas há também muitas diminuições. Lembra? O que cria a renda. Por fim, eu vou te mostrar como interpretar o que está no gráfico. Afinal, não basta sabermos ler um texto, nós precisamos saber interpretá-lo. Veja como isso se aplica a um gráfico de tricô. Quando você começa a entender como funciona a leitura dos gráficos, é como ler numa nova língua. No início, você pode ainda não dominar a língua, mas você tem noções. E com o tempo, com o treino, com a prática, você começa a identificar as similaridades e fazer as conexões, certo? É impossível conhecer todos os símbolos usados no tricô, mas é possível que você conheça e já tenha memorizado os mais usados. Daí você encontra um ponto lindo, com algumas instruções numa língua que você não reconhece e não faz ideia de qual seja. E lá está o gráfico para te salvar. Mas quando você vai ler o gráfico, alguns símbolos você identifica e outros parecem completamente sem sentido. Observe este exemplo. O símbolo U geralmente quer dizer criar um ponto. O símbolo V, com um doisinho dentro, geralmente quer dizer fazer um aumento de um ponto para 2, descendo 2 pontos dentro de um. E o símbolo V, com o 3zinho dentro, geralmente significa descer 3 pontos dentro de 1. Agora imagina se este gráfico realmente fosse assim. Você faria inúmeros aumentos a cada carreira. Seria um ponto disforme e não conforme este que está na foto. Afinal, você começaria com 21 pontos e terminaria com mais de 100. Seria tipo um chale, entende? Portanto, nestes casos, não basta ler o gráfico, mas é preciso interpretar o gráfico. Você está vendo o ponto e você percebe que ele é um ponto rendado. Se é um ponto rendado, há laçadas. E se há laçadas, ou seja, a criação de novos pontos, e o formato é retangular, há diminuições para compensar. Entende essa lógica? Conforme você vai treinando e o seu faro vai afinando, não fica mais tão difícil concluir que o V com o doisinho dentro significa uma diminuição e o U significa uma laçada. E aí você pode fazer ainda mais interpretações e aprimorar ainda mais. Por exemplo, neste caso você pode observar que o ponto está duplicado. Aquele ponto meia ali no meio do gráfico espelha o ponto, duplica o ponto. Os dois lados são iguais. Beleza, então você interpretou o gráfico. E agora você pode até fazer uma reedição dele. Aí está a reedição que eu fiz, reproduzindo exatamente o ponto que está na blusa da foto. Veja as laçadas, as diminuições que estão do lado direito do ponto estão voltadas para a direita. E as diminuições que estão do lado esquerdo do ponto estão voltadas para a esquerda. E a diminuição dupla, ali no meio, está centralizada. E eu destaquei a área de repetição. Então, para fazer este ponto, segundo o gráfico, eu preciso de múltiplos de 10 pontos mais 1. E eu vou fazer com 2 repetições. Então, eu coloquei 20 pontos mais 1. Acrescentei ainda 2 pontos de borda, um no início e um no final da carreira. Então, eu coloquei 23 pontos na agulha. Quer ver na prática? Vamos lá. Vamos à primeira carreira. Vou passar o ponto de borda. O primeiro ponto é um ponto meia. O segundo e o terceiro pontos, a gente faz uma diminuição voltada à direita. O próximo ponto em meia. O próximo é uma laçada. O próximo é um ponto meia. O próximo um ponto meia. O próximo um ponto meia. O próximo uma laçada. O próximo um ponto meia. Agora uma diminuição voltada à esquerda. E agora, e o próximo ponto
meia. Agora eu vou fazer a repetição e veja a área destacada em vermelho, não conta lá com o primeiro ponto. Então, eu recomeço fazendo a diminuição à direita, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, um ponto em meia, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia e uma diminuição voltada para a esquerda. O último ponto em meia e o meu derradeiro ponto é borda. A segunda carreira em avesso é toda em tricô, então vamos agora à terceira carreira. Primeiro ponto em meia, segundo e terceiro pontos, faz uma diminuição voltada à direita, um ponto em meia, um ponto em meia, uma laçada, um ponto em meia, uma laçada, ponto meia, um ponto em meia, faz uma diminuição voltada à esquerda, um ponto e meia e agora vamos à repetição, não conta o primeiro ponto. Começo com uma diminuição voltada para a direita, um ponto meia, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, uma diminuição voltada para a esquerda, um ponto meia e meu último ponto é borda. A quarta carreira é avesso, então é toda em tricô. Vamos à quinta carreira. Primeiro ponto em meia, uma diminuição à direita, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, um ponto e meia, uma laçada, um ponto meia, uma diminuição à esquerda, um ponto meia e vamos à repetição. Uma diminuição à direita, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma diminuição voltada à esquerda e um ponto meio. Meu último ponto é borda. A sexta carreira é toda em tricô. Vamos à sétima. Primeiro ponto em meia, uma diminuição à direita, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, uma diminuição dupla centralizada. Então, vamos lá, vou transformar 3 pontos em 1. Assim. Uma laçada, um ponto meia, uma laçada, uma diminuição simples à esquerda, um ponto meia e vamos à repetição. Uma diminuição à direita, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, uma diminuição dupla centralizada, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, uma diminuição à esquerda. E o último ponto em meia. E a minha borda. Oitava carreira é avesso, então toda em tricô. Nona carreira, um ponto meia, uma diminuição à direita, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, um ponto meia, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma diminuição à esquerda, um ponto meia e vamos à repetição. Uma diminuição à direita,
um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma diminuição à esquerda, um ponto meia, meu último ponto é borda. 10ª carreira, avesso, toda em tricô. Vamos à 11ª carreira. Primeiro ponto meia, uma diminuição à direita, um ponto meia, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, uma diminuição à esquerda, um ponto meia e vamos à repetição. Uma diminuição à direita, um ponto meia, um ponto e meia, uma laçada, um ponto meia, uma laçada, um ponto meia, um ponto meia, uma diminuição à esquerda e um ponto e meia. E meu último pontinho de borda. A 12ª carreira avesso do trabalho é toda em tricô. É a última carreira. O efeito se apresenta a cada 12 carreiras. Daí, nós concluímos o gráfico e tá aí o resultado. Bom, é isso. Foi um vídeo longo, né? Então, se você assistiu até aqui, que bom, muito legal. E eu espero que você tenha gostado do vídeo.